Então sejam bem-vindas, gentes, ao Boteco Criativo. Aqui nós temos pessoas criativas de todas as naturezas, tipos, gêneros, sabores, cores e origens. E para todos os bolsos também. Nós somos os garçons da noite. Eu sou o Bi. E eu sou o Ju. E nós somos garçons porque juramos servir... Para que um dia sejamos servidos. Opa! Então, um brinde ao nosso encontro de hoje. Viva! Viva! E quem? E a gente quer saber, a gente está recebendo aqui no nosso Boteco Criativo hoje essas duas pessoas maravilhosas. Nós queremos saber quem são vocês. E de onde vocês vêm? Eu sou Camila Chuniata. Prazer. E eu, Roberta Marcolin. Muito prazer. De onde vocês vêm? Somos de um grupo de teatro, uma coletiva aqui de Santo André, chamado Pontos de Fiandeiras. Maravilhosa. Coletiva Vá. com A. Isso, uma coletiva feminista, né? Maravilhosa. Que traz aí uma abordagem teatral a partir desse olhar feminista. Que legal. Por isso do coletiva. Por isso do coletiva. Afinal, tudo termina muito com O, né? Muito coletivo. Não Então, é? na hora de dar uma É revisada. para dar um estranhamento, sabe? Ai, Para gostei. realmente Eu criar uma pergunta. achei estranho. Eu achei legal. Não, e eu acho que é até bacana falar, né, que o coletiva vem dos últimos anos também, né? Porque a nossa coletiva, ela tem aí alguns anos de estrada, né? Quantos anos? Estamos aí com 11 anos de trabalho, né, aqui no ABC Paulista e para além também. Mas somos um grupo de Santo André. De Santo André. Isso. E essa coletiva, ela foi se descobrindo como coletiva no fazer, porque a gente não criou, né, esse grupo de teatro, essa pesquisa, falando, vamos ser uma coletiva. O que nós criamos 3 mulheres trabalhavam, hoje já somos em 4, porém uma rede imensa de pessoas que trabalham junto com a gente. Então, no fazer, a gente foi descobrindo esse lugar do coletiva. Foi ficando mais orgânico, mais gostoso a gente se chamar como coletiva e não coletivo. Porque nas nossas reflexões, nos nossos trabalhos, a gente foi vendo que a mulher ganhava um espaço na reflexão. Então, os nossos espetáculos, né, as nossas contações de história, tudo a gente foi começando a falar muito de mulher, de memória, e a memória também é um aspecto feminino. Sim, a memória. A memória. Então, foi vindo por aí, não foi pensado. Você falou que né? tem um gosto melhor, mas qual que é o gosto de um coletivo e qual que é o gosto de uma coletiva? Coletivo, a gente entende que é mais masculino. E o coletiva é mais feminino. Como somos mulheres na criação, na organização desse grupo de teatro, né? Porque somos um grupo de teatro, né? Sim. Uma coletiva teatral. Então, pra gente ficou mais verdadeiro falar coletiva teatral. E também porque nos interessa de colocar a mulherada, né, no protagonismo, Sempre. numa frente de reflexão, de debate da nossa artesania teatral, né, Cá? E são fiandeiras, né? Então, é a coletiva do Isso. ponto de fiandeiras. E o nosso fazer se mistura um pouco com as linhas aí das nossas jornadas de vida. Então, as atrizes são educadoras, as atrizes são filhas que cuidam, né, de familiares, as educadoras, atrizes, filhas, produtoras, também são mães, Legal. né? 2 delas. Donas de Então, casa. donas de casa, todas. Então, são vários aspectos que foram reforçando para a gente esse lugar da narrativa. Esse lugar de ser mulher nessa sociedade, neste tempo. E que quer refletir, né? Quer evocar a memória de outras mulheres que construíram o ABC,
né, que lutaram pela liberdade, pela democratização, né, desse país, que lutaram por direitos e lutam. Então a gente se viu do lado delas nessa corrente, né, e com tantas artistas que compõem essa corrente com a gente. Adélia Nicoletti, Ana Patrone, né, Viviane Darini, que não está aqui, Fernanda, Henrique, Dalila e tantas. Nossa, são muitas, né? A gente fica até assim, porque tinha que estar com papel aqui com o nome da mulherada toda. Podiam estar todas aqui no nosso boteco. E dos homens também, né? Porque nós acreditamos numa visão feminista de mundo onde homens e mulheres, nós estamos juntos, né? Nessa construção, né? Um olhar, assim como a gente estuda autoras, né? Então, Chimamanda traz pra gente essa concepção, Bell Hooks, né? Chimamanda é quem? Chimamanda é uma filósofa, uma mulher, né? Que estuda feminismo, é uma mulher africana, né? Que estuda, então, esse feminismo que junta homens e mulheres para pensar uma formação feminista, uma educação feminista que seja pautada no diálogo, no respeito dos saberes, né? Num lugar não é igual, porque nós não somos iguais, mas das semelhanças e que haja respeito, assim como nós estamos aqui nessa roda, né? Hoje nós podemos sentar nós mulheres, para vocês sentar numa mesa de bar, homens, sempre foi um direito normal. Para nós mulheres, hoje nós deixávamos nossas casas, virmos até aqui tomar uma breja, isso foi um direito conseguido. Muitas sofreram. Hoje eu e Camila tá aqui, hoje eu e Camila termos nossa coletiva, muitas mulheres antes de nós enfrentaram bons pedaços, né? E pensaram e refletiram. E Chimamanda, que então é uma filósofa, uma estudiosa, né? Uma socióloga, então ela trouxe isso, assim como Bell Hooks. E não é uma luta ganha, é uma luta em curso, porque a gente ainda vive um feminicídio enorme, né? O caso de crianças, né? Em situação de vulnerabilidade, enfim, assédios diversos. Então, a gente pensa, né? Bell Hooks fala, honrar todas as vozes. É importante essa educação feminista para a gente sair desse lugar, né? Que constrói na competição e que não caminha junto, né? Então, por isso, coletiva faz mais sentido. Porque a gente se educa e, ao se educar, a gente partilha essas experiências e a gente caminha juntos, né? E se a luta ainda tá rolando, hoje, quem tá por cima? Quem tá por cima? Quem tá ganhando essa briga? Por ser tão expressivo ainda na nossa sociedade o machismo, as desigualdades sociais, enfim, eu acredito que muito mais deve ser propagada essa ideia, né? Nessa perspectiva dos direitos humanos, da educação feminista. Então, eu não me dou por derrotada, não acredito que estejamos derrotados, mas acredito que são grandes forças. Sim. E essa tem operado mais ao sabor, às vezes, das indústrias, dos governos, das mídias, e a mulherada está chegando para ocupar esses lugares e fazer uma discussão e uma mudança. Então, hoje o cenário é muito masculino ainda, né? Mas a gente está, acho que, desenvolvendo, né, bem essa luta. Não, eu acho que, só completando o que a Ká falou, né, quem está por cima, eu acho que, por enquanto, quem está por cima, como a Ká citou, as indústrias, as marcas, é o capital, né? Quem está por cima e quem dita as regras ainda é o capital, né? E essa visão feminista de mundo, ela vem para questionar isso também. Vem para questionar distribuição de renda, né? Questões que parecem óbvias, né? Uma mulher ganhar igual a um homem numa função igual, numa carga horária igual. Absurdo a gente discutir isso ainda hoje, né? É óbvio, mas no mundo em que nós estamos não é óbvio. Quando você vê nas estatísticas, não sou eu que estou falando, isso daí são estatísticas de institutos que pesquisam, que trazem dados, né? Quando você vê que isso ainda existe, então você fala, opa, então tem
Tem alguém mandando nisso. E nós sabemos que a maioria de quem manda, a gente vê por foto de jornal, do nosso... Os ministérios, a gente pode recortar, fazer um recorte Brasil, né? Quem está nos ministérios são homens, e aí tem outro recorte. Brancos, pelo menos que se dizem cis, né? Sim. Heterossexuais, Heteronormativo é o que dizem. Recorte é o quê? Um recorte é um fragmento do que nós vemos, né? Porque se a gente está falando de Brasil, porque eu poderia falar de outros países. Eu não vou falar de outros países, porque eu acho que falar de Brasil é aqui é o nosso boteco. Nosso boteco. Né? Mas a gente sabe que a representatividade do capital ainda é masculina e é branca em grandes partes do mundo. Então é disso que nós estamos falando, né? Então quando nós somos mulheres e nós queremos colocar a fala de mulheres nos nossos espetáculos, por exemplo, a gente traz muito a temática das mulheres donas de casa. E porque elas dão conta de respeitar todas as existências, né? Essas mulheres que queremos falar, elas são acolhedoras da diversidade, não é? Né? É uma mulher já numa construção diferente. Mas então tem mulheres das quais vocês não querem falar? Porque Claro. há mulheres que reforçam esse cenário horroroso que a gente disse agora. Nossa. Né? Porque foram educadas e reproduzem essa sociedade, vão na mesma levada. Porque não é fácil sair, né, dessa teia, na verdade, né? Exercer um pensamento crítico com relação a tudo isso. Dói ter um olhar crítico para tudo isso. E nos exige uma postura... Você se enxerga dentro de tudo isso, Sim. né? Você se enxerga, Nesse enxergar essa sentido. dor, enxergar esse sentimento todo de dor. A essas mulheres nós damos a mão e buscamos pro diálogo. Mas não dá para obrigar ninguém Sim. a Ninguém mudar. muda ninguém. Ninguém obrigou eu e Camila a montar um grupo de teatro, Vivi, Fernanda, Patrícia. Ninguém chegou e falou, montem um grupo de teatro que vai falar das mulheres, que pesquisa. Ninguém chegou. Isso aconteceu por necessidades nossas. Nós nos juntamos um monte de mulher por necessidades. Entendeu? Como que foi isso? No momento que a gente saía da Escola Livre de Teatro de Santo André, a gente se juntou, né? Eu e Camila já tínhamos... Escola Livre de Teatro de Santo André? Isso. Em Santo André tem uma escola de teatro, tem algumas, né? Temos mais escolas de teatro no ABC. Em Santo André tem Escola Livre de Teatro, que é um projeto público da Prefeitura de Santo André, que já está aí... Bancado pelo poder público. Bancado pelo poder público, já tem 30 anos de história, né? E aí, nós formamos aí nessa escola. E quando saímos da escola, até eu e Camila tivemos outro grupo de teatro, que era o Teatro de Asfalto. Trabalhamos, atuamos e tal, mas esse grupo também encerrou os trabalhos, Depois né, em 2006. de 11 anos, né? Isso. Encerrou. E aí, a gente se viu, né? A gente tinha uma afinidade muito grande. Então, ia eu, Camila e Patrícia, a gente se juntou para fazer yoga. Na casa da Patrícia. Olha. No quintal da... Só. Para isso. E a gente sabe que muitos movimentos de mulheres feministas começaram assim, na casa. Que legal. E no autocuidado, né? No cuidado. Na sororidade. Olha. A gente foi se amparar. Sororidade. Me fala mais disso daí, Sororidade. que eu gostei dessa palavra. Parece bonita. Que tem a ver com esse cuidado, né? Com essa empatia, na alteridade, né? De se perceber diferente, mas encontrar pontos convergentes, pontos de interesses comuns e valorizar também o que é diferente, né? Porque não precisamos, né? Ter um pensamento Único. único, né? E nesse cuidado, nessa escuta, né? Generosa, amorosa, fizemos aí práticas de yoga e foi vindo pra gente um desejo e uma poética que se constituía nessa relação do tecer, da linha, da costura, né, do contar uma história, da memória. E aí surgiu o nome Pontos de Fiandeiras. Mas pera, calma. Eu já fiz yoga. Que eu me lembre, não tinha nada de costura. Como De que chegou na folhinho, costura? como Do que- yoga foi pra costura. Como que deu esse passo? Deu que a gente, todas nós atrizes, né?
Eu, Camila, Patrícia. Então, a gente fazia yoga, mas a gente conversava de desejos, né? Poxa, eu tenho desejo, Camila. Nossa, escrevi uma história. E essa história é uma história infantil. Eu pensei, né, num nome, pé de conto, um projeto, tal. Já tenho 3 histórias. E aí a gente, nossa, passa pra gente ler. Nossa, mas isso aqui já tá... Vamos montar essa história? Será que a gente monta? Nossa, que bonito, tal. Montar, tipo, montar o espetáculo. Uma contação de história. Contação de história. Isso, porque nós já trabalhávamos também com contação de história. Eu, Camila, Patrícia, em outros coletivos, em outros grupos. Posso fazer uma pergunta rapidinho aí dentro dessa? Qual que é a diferença da contação de história pro espetáculo? Bom, a contação de história, a gente foca muito na narrativa, né? É uma pequena narrativa, podem ser narrativas curtas de 10, 5, 15, 20 minutos, né? E ela vai ter uma tratativa também, que pode ser só aqui, eu e Camila sentar na frente de você, ou das crianças, adolescentes, o público que for, pode ser só isso, uma oralidade, a gente contar uma história, ou a gente pode usar objetos, pode ter música, né? Claro que a contação de história, se você quiser, você pode ter o mesmo esmero que na construção de espetáculo, tanto de pesquisa, de tempo, De ampliação para um espaço diferenciado, né? Uma área de representação como um palco. Tá, que legal. Então tem a ver com os ambientes, né? Como você amplia isso e como você constrói essa dramaturgia, né? Que Porque legal. o teatro, ele é em todas as suas camadas, né? Numa iluminação cênica, na sua relação com o espaço, com o figurino, com trilha, enfim. E com toda as escolhas dessa dramatização. Entendi. E a contação de história pode haver momentos de dramatização, claro, mas eu acredito que é isso, né? Pressupõe um detalhamento, né? Da questão da palavra mesmo, né? Da palavra. Da palavra. Mas eu te cortei, desculpa. Você estava falando você estava costurando as histórias. Isso, e aí o teatro, então, ele vai ter um lugar de talvez aprofundar mais a questão do drama mesmo, né? Da ação. Então, trazer personagens. Nós temos diversos tipos de teatro, né? Na história teatral. E aí a gente ficaria aqui vários podcasts para bater esse papo. Vamos ter que marcar. Eu super acho. Mas assim, no teatro tem a questão do drama, que é a constituição de cenas, constituição de personagens. A narrativa pode ter isso, mas é de uma maneira muito mais um lampejo para desenvolver aquela narrativa. O objetivo não é aquilo. Entendi. O teatro não, ele vai também, a personagem, ela vai ter muitas vezes um destaque, ela vai vai amarrar a situação toda, né? E geralmente também tem uma questão até do próprio tempo, né? Uma contação de história tem ali 30 minutos, 20. Um espetáculo pode ter bem mais do que isso, né? Pode até extrapolar. Claro que se a gente for pensar, né, na origem de tudo, na verdade, o teatro e a contação de história, eles estão totalmente imbricados, Sim. né? Na maneira como tudo surge, né? Quando a gente trabalha a contação de história, a gente tem o mesmo aprofundamento de quando a gente vai criar um espetáculo teatral, de compreender o que a gente quer passar, né? Porque são artes que estão ali a serviço da mesma coisa, que é contar uma história. E aí você vai encontrando as diferenças, né? O que você quer aprofundar. Mas E eu acho que aí está a resposta. Acho que buscando nos fortalecer na yoga, nesse espaço sagrado de escuta, nos deu vontade de contar histórias. E aí a gente se voltou à memória das histórias das mulheres que nos precederam, nossas mães, avós, e a poética do tecer sempre presente. Né? Minha avó, costureira, né? Com minha mãe aprendi alguns pontos de crochê, enfim, Roberta também, com suas referências, né? A mãe, a avó, tias, Patrícia também. Minha avó era costureira. Eu ficava então, embaixo da máquina dela, brincando lá com o volante da máquina dela, achando que era o volante. E nos interessou esse assunto, né? Então a gente ouviu esse chamado. Que Foi um legal. chamado mesmo. Uma das coisas muito pontuais que minha avó me fez questão de ensinar foi o básico da costura. Remendar uma coisa,
Ela fez assim de parar, eu lembro de eu criança, uns 5, 6 anos, e treinar na almofada assim de casa. Olha, minha avó era costureira, eu não aprendi nada. Eu preciso aprender, vou fazer um curso com as fiandeiras. Não, Tem bordar. E é uma coisa muito bonita, né? Que pesquisando esse universo, a gente vê que muitas pessoas aprenderam de olhar, né? Muitas dessas fiandeiras, a matriarca, né? Que sabia ali fazer o ponto crochê, o ponto tricô, seja o ponto que for, muitas vezes não ensinavam, não chegava e falava, vem aqui aprender, não. Muitas delas aprenderam de olhar, né? Quero aprender, e fica olhando, fica do lado. Então, isso também é uma coisa muito bonita, né? Sim. Porque dialoga muito com a questão de passar uma história, né? Sim. Que a gente pode aprender olhando, ouvindo, batendo um papo. E isso é um pensamento de mundo muito feminino, Olha. né? Que a aprendizagem, necessariamente, ela não vai estar num livro, né? Pra gente que tem que ir lá, comprar, adquirir, não. Não precisa implicar sofrimento e castigo. Tá A ali, palmatória, né? Né? tá na E rotina nem tá da só na casa. fala, eu achei muito legal isso que você falou, né? Do olhar, fazer e copiar e aprender, né? Sim. A gente tá acostumado aí num curso, né? Isso que você falou, eu quero ir lá aprender com vocês, né? Sentar do lado e falar, me ensina. Tipo, não, deixa eu ver você fazer. Que coisa bonita. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Eu queria perguntar qual que é o gosto desse teatro que vocês fazem. Mas antes de vocês responderem, eu queria saber se vocês querem um aperitivo, um petisquinho. Ah, eu quero. Opa! Com certeza. Aqui, Quero saber qual que é o gosto desse teatro, qual que é o gosto Não desses quero contos ver e esses contos. copos vazios. Por favor, pode encher, quero ver. por favor. Na verdade, eles têm que ir esvaziando. E vão petiscar aí, ó. O gosto desse teatro. Qual que é o gosto dessa arte, desse teatro? Qual é o sabor? Qual que é o sabor? E aí? Obrigada. Tem gosto de pimenta, assim, a pimentinha. Curioso, né? É que vem umas respostas bem subjetivas, assim, né? Manda elas. Às vezes tem gosto de mesa de café, sabe? Uau. De acolhimento, de lugar que promove, assim, uma segurança, né? De poder falar com liberdade. Assim me sinto nessa coletiva e no nosso fazer. Poder refletir nesse aprender com, né, junto. Poder divergir com respeito, Legal. sabe? Um lugar de segurança. E também um gosto de aventura, né? Porque a gente se coloca intenções, né? Devaneios, utopias. E tudo isso sempre é aceito, né? A gente sempre se dá o sim, né? E vamos juntas, né? Como tem sido a nossa atual pesquisa. Que foi isso, né? Qual é a sua atual pesquisa? No momento, a gente está desenvolvendo um espetáculo infantil que chama Caixa Casa Mundo, Histórias Reveladas, ou sobre como vencer os monstros. E ele é um espetáculo que investiga a linguagem do teatro narrativo e do teatro de formas animadas. E, enfim, muitas novidades aí de Formas pesquisa. animadas? Bonecos, o recurso de poder contar com objetos, né? Eu aprendi recentemente o que era mamulengo. Me contaram o que era mamulengo, da mão, que entra lá o bonequinho, que a mão é mole. Que legal. Tem a ver com isso daí. Tem a ver com esse universo, Olha. que é bem amplo também, né? E tem sido, a gente já namorou, né? Já tivemos um encontro um pouco com
com a linguagem, na contação de história, né? Um pouco en passant, mas agora a gente abriu esse campo de pesquisa para o espetáculo, né? E é um espetáculo muito caro para a gente, porque vai olhar para as infâncias, para as violações da infância, né? Para a gente... Caro tipo quanto? Tipo, caro que nos envolve do pé tá. ao último fio do cabelo, sabe? Uma coisa que não tem preço. É. Que ingredientes que vão nesse espetáculo? Não só nesse, mas nesse trabalho. Para dar esse gosto todo aí. Eu acho que é o se colocar, né, na instância de quem abriu uma portinha para aprender algo. Né? Eu acho que a nossa coletiva cada vez mais vem mostrando isso pra gente. Olha, tem isso aqui para vocês aprenderem, conhecerem isso que estava guardado, escondido. Vai lá. Através de pesquisa, através de conversa com pessoas, escuta, né? Esse espetáculo especificamente, esse projeto que a gente está desenvolvendo, né? Está sendo um grande mergulho para a equipe toda de se desafiar. Primeiro no tema, né? Nós estamos falando da história das crianças no Brasil. Até estudamos esse tema com um livro que tem esse nome, né? A História das Crianças no Brasil. E aí a gente vai ver que são histórias de violações. Histórias que não nos foram contadas. Para nós que fomos crianças aqui nesse solo. Rola um resumo rápido, assim, do livro? Ou dessas violações, assim, falar um pouquinho para melhor. São essas violações. Por exemplo, o trabalho infantil é uma violação da infância. Sim. Uma criança não deve trabalhar. Uma criança Sim. deve estar salvaguardado ela educação, lazer, cultura, cuidados familiares. A criança não deve trabalhar. Se nós temos a imagem na nossa mente que é normal uma criança no farol de 7, 8, 14 anos vendendo alguma coisa, se nós estamos achando isso normal, opa, não, isso não é normal. Isso não deve ser tido como normal. Uma criança dessa idade deve estar sendo cuidada, salvaguardada, a sua infância, o seu momento de curtir a vida, de estudar, de estar com a família, de ter comida, de não precisar estar descalça, passando frio no farol. Então, isso é uma violação. Outra violação, por exemplo, o abandono de crianças, porque as famílias estão desmazeladas, as famílias estão sendo também totalmente expropriadas dos direitos de trabalho, direito à vida, direito à casa, direito a... Então, essa criança, de repente, ela é largada, ela se perde. Isso não está certo. Outra questão, a violência sexual, que infelizmente o Brasil, né, é um dos países que mais comete isso e a gente vê no noticiário, né? Camila compartilhou esses dias nos stories dela, uma menina de 11 anos, né, Cá? Que foi violada por familiares e engravidou 2 vezes em seguida praticamente e com 10 e 11 anos. E ok, é isso, uma criança ter outra criança? Não, Duas não, vezes. não, ok, não está certo. Não está certo. Isso acontece. E isso é próximo, né? Porque tem esse terror né, da violência, como se fosse uma pessoa distante, às vezes é a pessoa próxima, né? Geralmente, são os familiares próximos que cometem essas infrações. Então, assim, nós estamos falando dessas violações. A violação contra as crianças pretas, que aqui no Brasil tem um recorte cruel. A gente vem de um processo colonial violento, sangrento, que detonou com as pessoas que vieram da África. E até hoje a gente sabe, porque quem está em subemprego aqui no país? Afrodescendentes. Sim. Também tocamos nessa pesquisa nas crianças indígenas, que também sofreram todo tipo de violação e sofrem até hoje. Quando a gente também tem no noticiário, infelizmente, a gente lê um livro
que está falando de 500 anos de história do Brasil e a gente só vê que está tudo tão atual. E nós, como professoras, educadoras, quando a gente está ali na sala de aula no dia a dia, a gente vê essas realidades, né? E aí você fala assim, bom, vamos montar um espetáculo para a gente fortalecer o nosso imaginário e, no mínimo, tentar fortalecer também essas crianças que estão passando por essas violações, né? E sua rede de proteção, né? E colocar a ela que essa rede existe e também responsabilizar a comunidade adulta de que atenda aos chamados, que escute, que observe, né? Então, a gente sabe quando a gente trabalha um espetáculo infantil, essas crianças, elas, né, bem acompanhadas, né? E a gente quer que essa mensagem irradie. Mas é um livro muito interessante. Qual que é o nome mesmo? Repete, por favor. A História das Crianças no Brasil, História da Meredith Priori, né? Historiadora. E ela fala desde as crianças portuguesas que vêm, né, com os colonizadores portugueses para cá, tudo que sofria, não havia uma ideia de infância, porque não haviam vacinas, não tinha uma perspectiva, né, de longevidade para as crianças. Então, era mesmo a adultização, né, a criança vista como um adulto que vai dar ali a sua força de trabalho nos navios, né, e quando os portugueses chegam aqui, olham as crianças indígenas da mesma maneira, né, e ferem a sua liberdade de crença, liberdade de ser, e depois crianças, né, também nascidas aí dos nossos descendentes, né, nossos ancestrais africanos. Também tem um capítulo que fala um pouco da história da criança tratada como brinquedo, né, a desumanização, né, dessa infância. Então, ele faz um panorama histórico. Como que a criança é tratada como brinquedo? Bem, as crianças... tem um capítulo, não sei se você recorda, crianças, filhas de escravos. Tem um título que trabalha com essa palavra, assim, e que ele vai abordar a questão da criança pequena, né? A criança negra ali tratada como um bibelô, ai, que bonitinho, mas muito como entretenimento dessa criança, filha dos portugueses, essas crianças brancas, e chega um momento que não é bonitinho, então já, né, não é a criança que vai estudar, não, ela não vai estudar, porque ela é filha dos escravos. E aí a gente faz a correção das pessoas escravizadas, né, porque ninguém nasce escravo, as pessoas são violadas, violentadas, né. Essa criança negra, né? Ela serve de brinquedo e por isso ela fica na convivência com as crianças brancas dentro da casa. E você pode falar, nossa, que legal, né? E aí nós temos Miguel, né? Que foi na casa de pessoas brancas. A mãe dele desceu com um cachorro e ele ficou ao léu. A mulher branca liberou ele para ir no elevador. Onde isso? Isso tem uma raiz histórica. Miguel, aquela história do menino. Sim, que subiu no elevador, né? No nono andar, né? Que foi abandonado por um adulto, por uma adulta, no caso. Colocou ele no elevador e apertou o botão, né? Então, assim, isso tem uma raiz histórica, social, cultural. De quando Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele descreve a cena do menino negro servindo de cavalinho para o menino branco. Então, o bibelô é isso. A criança preta vai ser o cavalinho, vai ser o macaco, que o outro vai subir em cima, né? E por isso que os movimentos sociais emancipatórios da comunidade, do movimento preto, do movimento negro, são totalmente necessários. Assim como o movimento feminista, são totalmente necessários nesse mundo. LGBTQIA+. São totalmente necessários nesse mundo onde as minorias, né, que tem esse nome, a gente sabe que não são minorias, são grande parte da população. No caso, os povos descendentes de africanos são mais de 50% da nossa população. As mulheres são mais de 50%. Sim,
né? São minorias porque têm menos acesso, porque estão largados pela sociedade, né? Pelo capital, mas são maioria. Por isso que esses movimentos estão aí para quê? Para pedir, para solicitar o que é um direito. Direito à vida, direito à dignidade, direito à justiça social. Então, quando a gente fala dessas crianças, a gente fala dessas infâncias, na verdade é o que desenvolve, depois você vai ver os adultos que são violados, violentados, mas isso vem desde a infância, né? Porque aí é um pensamento muito ocidental, o como as crianças sempre foram tratadas, né? E aí vem um pensamento, sim, muito europeu, branco, de como as crianças eram tratadas lá, foi, digamos, copiado para cá e piorado, né? A gente fala, tem coisas que são melhoradas, tem coisas que são pioradas, né? Porque aqui juntou-se a questão dos povos originários e dos povos africanos, que aí piorou muito todas as formas de violação dessas infâncias, né? Então, assim, o espetáculo, a gente tem um panorama, né, muito difícil de se tratar, e a gente quer sim falar às crianças. Porque o nosso espetáculo é um espetáculo infanto-juvenil. E nós estamos quebrando a cabeça e os corações, mas na força da coletividade, né? De estarmos confiantes para fazer um espetáculo que comunique com as crianças, que fale com essa criança. Olha, existe isso. Se você é uma criança, né? Por exemplo, eu tenho uma filha e um filho. A minha filha e o meu filho não sofrem esses tipos de violações. Não precisam trabalhar. Por exemplo, vou pegar uma violação. Eles não precisam trabalhar. Eles têm direito à alimentação, comida, moradia. Eu quero que minha filha e meu filho, minha filha tem 8 anos, meu filho tem 4 anos, eu quero que eles saibam que tem crianças da idade dele que estão sendo violadas. Tem criança que, infelizmente, estão sendo violadas em quase todas essas instâncias. Tem criança indígena. Todas as que vocês falaram. Sim, tem criança indígena sendo violada nos seus direitos, à moradia, à alimentação, à educação, à sexualidade. Então, nós queremos falar para todas as crianças, inclusive para as crianças que estão sofrendo essas violações. Por quê? Nós queremos falar a elas também para encontrar maneiras para que elas busquem não guardar isso com ela, porque muitas dessas crianças pode ser que elas se sintam que elas são o problema. E não é. O problema não é da criança, o problema é do adulto. É de um mundo totalmente patriarcal, e aí a gente fala patriarcal porque, infelizmente, né, o patriarcado tem muito forte essa questão da competitividade, de destruir o outro para se afirmar, né? Então, como nós trazermos esse pensamento feminista, eu não preciso destruir o outro para me afirmar, eu posso ir com o outro e crescermos em coletividades, né? Então, a gente quer mostrar para essas crianças como a gente está buscando, né, Cá? Sempre a gente quer buscar com poesia, com ludicidade, com afeto, né? Com cuidado, porque são temas dolorosos para elas, para nós, né? Mas queremos anunciar outros tempos, então precisamos. Não há outro modo a não ser falar sobre isso. Anunciar novos tempos? Que novos tempos são esses? Tempos que esses direitos das crianças, né, dos adolescentes sejam exercidos. Tempos que a gente possa viver a integralidade, a inclusão, a equidade, né, a justiça social, né? E esses tempos, a gente fala, não é que, tipo, não é uma utopia. A gente sabe que tem muitos povos, e aí vamos falar dos povos originários. E tem povos originários América, tem povos originários Oriente, que trazem em si uma maneira de harmonizar essas questões, a diversidade. Os povos originários têm muito a nos ensinar. E claro que a gente está falando que o capitalismo veio para aniquilar justamente isso, essa diversidade. Porque
para o capitalismo é muito mais fácil ter homogeneização, para ter a competição, para ter o lucro, né? Mas a gente sabe que os povos originários, muitos, a grande maioria, tem respeito à criança, assim como tem respeito aos idosos, assim como tem respeito, por exemplo, né, que a gente tem visto coisas nas redes sociais, que a gente fala, poxa, a rede social pode ser muito bacana, até a diversidade, né, de gênero, que já tinha lá atrás, respeitam. Não preciso destruir a identidade de gênero do outro, eu posso respeitar, porque não é um desvio, não é um problema. O ser humano é diverso, a humanidade é diversa. E aí está a nossa força, a nossa beleza. E não o contrário. Mas é claro que para o capitalismo, né, é muito melhor A e B, porque eu vou criar numa indústria A e B. Agora eu vou ter que criar A, B, C, D. Nossa, aí vai ficar muito difícil. Né? Uma linha de produção. Mas como explicar tudo isso para uma criança de 8 e uma de 4 anos? Nós fazemos recortes. Recortes não vai dar para falar de tudo. E aí nos dói o coração. E aí o trabalho com o teatro também, né? Todo espetáculo que a gente vai fazer, a gente estuda, né? A gente dá um mergulho profundo. E desse mergulho profundo, às vezes a gente vai trazer um coralzinho. Relicário. Uma síntese num relicário. E confiar. Que isso que estava lá escondido, às vezes, né? Isso vai fazer sentido. E por isso a gente fica tanto tempo em processo, né? Pra gente trazer o suprassumo de algum ponto específico. Que a gente acha importante ser revelado. No caso, até dialogando com o nome do projeto, né? Histórias reveladas. A gente não vai dar conta de revelar todas as histórias. Mas algumas nós vamos dar conta. E nós acreditamos no teatro como ferramenta emancipadora também. A partir do momento que aquela criança assiste aquele espetáculo, aquele adulto, que ele seja também, que ele se fique curioso, que acenda nele um foguinho, nossa, deixa eu pesquisar isso, deixa eu entender isso melhor. Acreditamos nesse lugar, porque assim foi com a gente. Nós somos fruto de oficina cultural, eu, Camila e as demais atrizes do grupo, todas nós viemos de oficina cultural, de projeto público. De periferias. Mano, daí eu quero pegar um gancho e falar, porque vocês estão falando de projeto público, de periferia, e vocês começam falando de uma coletiva. A gente começa nosso papo de boteco falando de uma coletiva no feminino, vocês trazem tudo isso que toca, que mexe, e aí eu vou pegar da questão do projeto público e perguntar agora, qual que é o custo? E de onde vem? O que banca isso tudo que vocês fazem? Quem paga essa conta? Quem paga a conta? Como que paga? Como que paga? Porque, gente, é tudo tão rico, é tudo tão lindo. E vocês estão falando tudo isso, e vocês estão falando que vocês vieram de uma escola pública, vocês estão falando que vocês são essas mulheres fortes que trouxeram essas histórias, estão falando dessas coisas que precisam ser ditas. Dá vontade de gritar, dá vontade de sair pondo. Mas quem tá pagando isso? Bem, eu vou começar. Você Fala. Daí a importância das políticas públicas, né? Eu não vou dizer que... Eu vou dizer que esse projeto, ele começou sem financiamento público. Sem, na verdade, uma verba que a gente emprega em impostos e que volta para nós por editais que a gente se inscreve, né? E passa por uma comissão de seleção para esse projeto receber uma verba. Por exemplo? Por exemplo, o edital que depois, em 2021, a gente conseguiu, que é um edital do Programa de Ação Cultural, o PROAC, do Estado de São Paulo, para a criação desse espetáculo infantil, infanto-juvenil. Né? Vocês conseguiram ele depois. Depois. Vocês já estavam com a pesquisa. Já estávamos com a pesquisa. Tentamos até Vocês uma já outra tinham ocasião. lido tudo isso, já estavam com tudo isso na cabeça, isso fervilhando. Então, quer dizer que
Já tinha não muito é trabalho. O edital em si que paga tudo. E, aliás, as nossas caminhadas, né? A nossa pesquisa vai muito além, a gente pode considerar, do que cumpre, né? Do que cobre, né? A verba do edital, né? Mas a gente defende a importância de que os recursos venham, né? Para os estados, para os municípios, para os fazedores de cultura. E aí eu coloco aqui todas as linguagens, eu coloco também os artesãos, eu coloco, toda a comunidade aí que alimenta a ação cultural nos territórios. As verbas precisam se voltar, né? É um direito também. A gente falou do direito da infância e a gente fala que o direito à cultura também é um direito que tem que ser resguardado, né? Garantido. E a gente hoje consegue dar um olhar, né, envolvendo outras pessoas que chegaram quando a gente consegue o edital, porque a gente consegue agregar outros parceiros que sem uma verba a gente não conseguiria, né? Porque a gente, estamos no Brasil, tem esse recorte, né, do trabalho, são fazedores de cultura, são trabalhadores da cultura, né? Mas eu acho que é importante falar que, assim, na trajetória da coletiva, né, tem espetáculos que nós fizemos de fio a pavio, sem recurso, sem verba nenhuma. 2 anos de pesquisa. E tem espetáculos que tivemos apoio. Tem projeto que tivemos apoio, tem outros que não teve apoio nenhum. Então, assim, a questão do teatro, né, que se faz de pesquisa, de grupo, e isso não é uma realidade de Santo André, isso é uma realidade de São Paulo. Mesmo em São Paulo, nós tendo algumas leis de incentivo à cultura... Que, na cidade, você está falando? Na cidade de São Paulo. Ah, tá. Mesmo que na cidade de São Paulo nós tenhamos algumas leis mais consolidadas, que dão um aporte até maior para mais tempo, né? Verbas maiores que possibilitam o grupo trabalhar 1 ano e meio, 2 anos e meio, até 3 anos de maneira contínua, né? Aqui em Santo André nós não temos esses tipos de lei, mas é uma realidade do que se faz de teatro, posso até falar na América Latina, né? Que você tem algumas verbas, alguns apoios de editais públicos, então você vai lá e realiza. Para o grupo continuar, a pesquisa continuar, pela vontade. Então, a gente vai trabalhar com produção cultural, com vendas, a gente vai trabalhar com dinheiro do próprio bolso mesmo. Vendendo? Com vaquinha virtual, vendas. Vendo assim? Como assim? Vende para a escola, vende a contação da história para a escola, a gente vende... Eita! Vai ali, passa o chapéu, a gente vai na praça, a gente vende pra Sesc, a gente vende pra SESI, a gente entra em um monte de edital pequeno. É venda mesmo. É venda mesmo, ligar, Sim. pegar o telefone. O trabalhador da cultura que se chama produtor cultural, né? Que vai ter esse olhar da ação cultural nos territórios, buscando as oportunidades, né? Olha. Vai trabalhar nesse chão das oportunidades, né? Então E vocês todas além... nós trabalhamos, claro, fora do trabalho com a coletiva, todas nós temos outros trabalhos, outros muitos. Dentro das artes, das artes, dentro Como da cultura. professoras de escola, né? Do ensino básico. Do ensino básico, professoras de arte, professoras de teatro, professoras projetos sociais, a gente se joga de tudo. Vai fazer contação de história na biblioteca, individual, com Claro, grupo. acreditando, né, que tudo isso nutre também o nosso fazer, né? Por exemplo, eu estou nesse momento atuando numa escola como professora orientadora de uma sala de leitura, uma biblioteca na escola, né? Um programa que está fazendo 50 anos esse ano. Então, é muito gratificante olhar com os olhos da nossa experiência para a experiência que eu posso promover para os estudantes, né? E tanto que eu posso aprender com eles também e com todas aquelas literaturas que estão naquela sala, né? Então, tem muito disso também, né? De como, logicamente, queríamos, né? A gente sempre lida com o apontamento de que queremos, né? Que tanto as condições do professorado seja, né, qualificada, né? Tantos direitos foram,
retirados, né, nesses tempos aqui, nesse governo. O pouco que já tinha. Isso. Então, isso se dá na educação, isso se dá na cultura. A gente observa isso de dentro, né? Então, a gente tem essa militância que caminha sempre juntas, né? Caramba. E aí tem uma outra pergunta. Com tudo isso, vocês acham que aqui... E aqui é bem subjetivo, né? Aqui é o melhor lugar para fazer isso que vocês fazem? É o melhor lugar? É o lugar da nossa história. É o lugar que eu tô pisando? Então, é o lugar da nossa missão, né? Da onde a gente quer construir. Uau. E é qualquer lugar que a gente estiver. Mas, por acaso, ou não tão acaso assim, né? A gente tem várias histórias. Somos nascidas no ABC, estudamos no ABC, fiz toda a minha formação, né? Educação formal no ABC, depois teatro, depois uma companhia, agora uma outra companhia, né? O tantos de redes com tantos artistas da região do ABC. Então, mesmo a com gente todas se essas veste dificuldades. dessas memórias, dessas histórias. E é importante dizer que hoje a gente não é o primeiro edital PROAC, né? Mas é muito importante dizer que o fato de nós e algumas companhias da região do ABC, né, terem acessado, conseguirem acessar, também é fruto de lutas, né, para descentralização de recursos, né? Então, sempre é fruto desse olhar para o presente, para o olhar onde você está, né? Então, vale a pena. Eu acho que é isso, né? Queremos mais do que isso. Agora, queremos que a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, não é? A gente quer realmente ver as verbas chegando no Fundo de Cultura, chegando nos municípios, né? O que são essas leis? Uau! São leis que foram pensadas aí no momento da pandemia da Covid-19, porque acho que o setor, né, um dos que mais sofreu, o que mais sofreu, né, foi o setor cultural, né? Então, muitos municípios conseguiram acessar, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, para que os trabalhadores da cultura pudessem fazer uma difusão dos seus trabalhos, até assegurados, muitos pelo meio, né, virtual ali, usando o recurso da internet, trabalhos que já tinham ali iniciado, para conseguir subsistir, né? Aqui o sub dá um... Tá, sobreviver, talvez. Sobreviver, porque meu irmão problematizou outro dia, agora eu fico, sempre que eu falo de subsistência, eu penso nessa coisa do sub. Mas resistir, viver, né? Passar por isso, né? E ainda estamos passando, né? Sim. Então, essas leis, e até a Paulo Gustavo vem em homenagem ao falecido artista aí, Paulo Gustavo tá ali, ó. Aê. Grande Paulo Gustavo. Isso aí. Nossa, que legal. Mas uma pergunta, então, dentro dessa aí. Pensando que, então, é o melhor lugar para fazer, porque é o lugar que estamos. Gostei dessa daí. Né? Que é o lugar que estamos. Mas se você pudesse passar o ponto do seu boteco, para onde você iria? Para que lugar? Acho que é para um lugar ainda mais coletivo, né? É? Eu acho que só tem sentido passar o ponto se for para coletivizar ainda mais. Né? Acho que todas as nossas ações, né? A nossa coletiva sempre teve muito forte a questão de estar em cena, né? Atrizes contando história, fazendo espetáculo. Mas sempre foi muito importante para a gente, por exemplo, realizar oficinas, debates, seja numa escola, seja com outros artistas. Sempre nesse lugar da gente coletivizar uma reflexão, não ficar com a gente. Né? Então, tem um processo de espetáculo. Vamos abrir para conversar com outras pessoas? Né?
porque eu acho que como nós viemos, todas as atrizes da coletiva, viemos dessa experiência de oficina cultural, de projeto cultural, de bate-papo, de olho no olho, de troca de saberes, pra gente isso é muito, muito importante, né? Eu e Camila, né, quando começamos a estudar juntas teatro, eu, ela e mais um colega, Felipe, já se juntamos para ir dar oficina de teatro. A gente nem sabia direito o que a gente estava fazendo. Fomos dar oficina de teatro para uma criançada de um projeto social. Né? Que ano isso? Isso foi em 2001. 2001. Né? E foi quando a gente percebeu que a gente precisava estudar licenciatura. Não dá pra, né, que a gente se viu sem ferramentas para trabalhar com as crianças. E cada um foi estudar, né? Então, assim... acho que passar o boteco, na verdade, é criar outros botecos. Né? Então não é só passar o que tem, criar outros. Né? É tornar, né? A coletiva surgiu sempre muito com essa questão, redes. Estabelecer redes com outros artistas. Né? Esse projeto mesmo que a gente está desenvolvendo, nós temos as escambarias feministas, que são momentos de troca de saberes, nesse lugar da roda, nesse lugar de uma experiência mais feminina e feminista, do olho no olho. Então, eu passo o que eu sei para fazer para você, e você já é alguém que vai multiplicar isso. Então, a gente fez uma troca, por exemplo, com a galera da Companhia Fuxico, também aqui do ABC. Eles trabalham, estudam a estética do teatro lambi-lambi, que é uma das estéticas, uma das formas de teatro de animação, de teatro de bonecos. Fala melhor mais desse lambi-lambi aí, que é? Teatro lambi-lambi é um teatro feito em miniatura. Sabe aquela fotografia lambi-lambi, que a pessoa entra numa caixinha e tira uma foto pequenininha? Que é uma pessoa por vez? Então, 2 mulheres nordestinas, né? A Denise e a Ismene, né? Denise de Santos e a Ismene Lima. Pedagogas, bonequeiras. Então, numa época aí de ditadura, né, quase um período, né, de redemocratização do país, ainda alguns assuntos delicados, né, que elas pensaram, né, a necessidade de haver um espaço de intimidade para tocar nesses assuntos, né, como o parto, que foi o primeiro trabalho delas. Elas fazem o boneco, fazem uma dramaturgia de 3 minutos e levam esse teatro para uma feira. E formam-se filas para assistir, né? Então, uma relação de quem apresenta dentro da caixa, né? Manipulando os bonecos. E uma pessoa, né? Que é um ouvinte e alguém que vê o espetáculo sozinho. Que legal. E aí... formou-se filas e essa linguagem está em várias partes do mundo hoje, né? Elas é daqui do Brasil, então? Exato. Que coisa linda. Elas deixaram esse legado dessa arte que nos encantou de fato, assim, né? E todo mundo que assiste, né? Estivemos na Feira Matuta, né? Neste final de semana, em Ribeirão Pires, e é muito emocionante ver esse primeiro contato, né, das pessoas com a linguagem, como que é mágico, né? A pessoa se transporta para dentro desse universo da caixa. Né? Mas o espetáculo infantil que vocês estão fazendo tem a ver com isso também. Como a gente está estudando essas formas animadas, né? Que o teatro de formas animadas é todo teatro que vai tratar das formas. Então, objetos, bonecos, tecidos. Muitas vezes o ator fica atrás de um boneco, atrás de um tecido. Então, o tecido vai ser o protagonista, o boneco vai ser o protagonista, a forma, a imagem vai contar aquela história. O ator vai ser um manipulador. Vai soprar a vida, né, para essa forma. Olha. Isso. E aí a gente está falando de uma história da humanidade, né? O ser humano sempre produziu formas, né? Sempre produziu imagem para contar histórias. Desde os caras que pintavam na caverna e as minas, né? Até os dias de hoje. Então, como eu estava falando da escambaria, né? Foi uma dessas ações desse projeto de troca de saberes. Então, por exemplo, a Fuxico veio e fizemos um encontro sobre teatro lambi-lambi, sobre o teatro em miniatura.
a partir dessa troca, nós vamos experimentar isso, nós vamos conhecer esse tipo de teatro, vamos nos aventurar, nos desafiar. Porque essa tia Fuxico já fazia teatro Já lambi-lambi. faz. Ela já faz teatro lambi-lambi aqui no ABC. E roda por tudo quanto é canto. Olha. Então a gente... Há muito tempo? Quanto tempo? Ah, tia Fuxico tem mais de 20 anos. Também uma galera oriunda da Escola Livre de Teatro de Santo André, primeira leva ainda, antes do fechamento, né? Que essa Escola Livre de Teatro, tem um momento que ela fechou, quando foi o prefeito Brandão, né? Depois ela abriu de novo, né? Então, tudo isso é muito, muito simbólico, né? A companhia tá aí, firme e forte, e tem essa pesquisa aí, né? Um carro-chefe, podemos dizer, do grupo, né? Da Cia Fuxico com o Teatro Lambi-Lambi. A gente trocou com eles também. Então, as escambarias feministas do projeto prevêem isso, né? Que o boteco não fique aqui. E a gente tem a boa sorte de encontrar pessoas que também têm esse pensamento. Então, a Companhia Fuxico também não quer ficar guardando o que é Teatro Lambi-Lambi, não. Eles querem passar para outros grupos. Bora, vai, aprende, bora fazer Teatro Lambi-Lambi. Que legal. Então, esse lugar, o saber não é meu. Eu não vou tentar esconder o que eu sei de você. Porque se esconder, isso é competição. Isso é capitalismo. Isso é patriarcado. Né? Todos os homens pensam assim? Não. Nós estamos falando de um pensamento ocidental. Né? Que os grandes... A gente pode falar dos grandes povos originários. Os povos originários não têm esse lugar que é meu e eu não divido com ninguém. Não. Tanto é que se coloca né? Um povoado, senta todo mundo em roda, criança, pai, mãe, filho, tudo junto para aprender algo. Não tem essa divisão que nós temos. A criança não pode saber de tais coisas. A mulher não pode, o idoso não pode, claro, né? Tem muitas especificidades, né? Que aí também levaria um outro estudo e nem eu estaria tão a par para falar disso para vocês, mas assim, é uma outra relação, né? E eu acho que o que a gente busca também é isso, né, Cá? Essa outra relação, que é mais aqui. É mais isso. É muito mais a nossa cara, um boteco mesmo para tocar uma ideia, aprender. Ué, que delícia. Né? Então, dessa aquela gelada pra gente brindar. Dessa gelada pra gente brindar? Dessa gelada pra gente brindar. E eu fiquei muito interessado. Quero assistir esse espetáculo. Como que eu faço? Nós estamos com algumas ações agora, não é o espetáculo pronto, é o seminário poético. A partir desse livro que a gente estudou... Seminário poético. É um seminário, mas é em forma Nossa, de a poesia. última coisa que eu imagino de um seminário é poesia. Então, a gente leva 6 caixas no seminário poético, são 6 histórias de teatro lambi-lambi, de 3 minutos, 2 minutos e pouco, 3 minutos. Cada uma dessas caixas vão contar um pouquinho do estudo que nós fizemos sobre as violações das infâncias. Essa ação se chama Porta a Porta. É como se a gente batesse na porta da casa de uma pessoa e falasse: entre aqui na nossa caixa e conheça essa história. Então a gente tem mais algumas ações do Porta a Porta que nós vamos em breve divulgar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Que são, por favor. @Pontos de Fiandeiras do Instagram e Pontos de Fiandeiras no Facebook. Tem o site também, mas no Instagram e Facebook a gente divulga com mais agilidade do que o site, né? Então, quer saber onde a gente está, o que a gente está fazendo? Instagram. A gente teve agora no domingo, né, na Feira Matuta, em Ribeirão Pires, também uma organização de artistas independentes, Ribeirão Pires, que reuniu vários artistas do ABC e fora do ABC. Então, a gente tem mais algumas ações do Porta a Porta que nós vamos fazer aqui pelo ABC e vamos divulgar aí. E o espetáculo, né, tá aí com uma previsão final do ano, né, começo do ano para estrear. E aí nós vamos divulgar também. Começo do ano. Final do ano, porque tem aí uma possibilidade da gente dar um pouquinho a mais para pesquisa. E estreia aqui nas 7 cidades. Com certeza, a gente vai Isso, circula aqui. todas as cidades. Maravilhoso. Deixa-me encher os copos, Esse daí tá com a outra, né? Tem que matar o golinho. Quer trocar outra? Dá o golinho aí pra poder... Não. Dá o golinho aí pra poder... 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 Dá o golinho aí pra poder...
Queria dizer que um grande prazer em receber as maravilhosas fiandeiras aqui no nosso Boteco Criativo. Dizer que essa é a nossa primeira edição, nossa primeira temporada, né? Dizer que tá recebendo grupos tão maravilhosos assim e que tem uma trajetória tão linda e que contribuem tanto aqui para nossa região é um grande prazer, assim, deixa o coração quentinho e a gente segue aí na luta, levando coisas no nosso boteco com muito afeto, com muitos questionamentos, né? Porque o boteco é criativo, né? E aí vocês falaram da coletiva, eu já fiquei aqui, falei, putz, né? Como repensar as coisas aí nas provocações, e essas provocações são importantíssimas. Então, queria agradecer demais a presença de vocês. Obrigado mesmo, obrigado meninas, obrigado Roberta, obrigado Camila, obrigado de coração. Nós agradecemos também, foi uma delícia, né? Demais. Banhados a energia dionisíaca. Né? Maravilha. Muito evoé, muito axé. Opa, com certeza. Um prazer inenarrável. Pra quem gosta de contar histórias, né? Com certeza, pra gente também. Mas eu preciso dizer que a gente bateu na tecla de quem paga a conta, mas hoje tá tudo bem. É por nossa conta. Conta da casa. Por conta da casa. Mas eu preciso também dizer para o público que está nos ouvindo ou nos assistindo que reunir pessoas, reunir trabalhadores de cultura em ações como essa exige o emprego de muito trabalho, de muito esforço, de muitos recursos em todas as suas formas. Hoje é por conta da casa. Mas quem quiser pode deixar os 10% dos garçons no nosso Pix, alvorada.cult@gmail.com. O Boteco Criativo é uma realização da Alvorada Cultural em parceria com a AEQ Produções e estaremos aqui para recebê-las novamente dentro em breve. Eu brindo a isso. A que vocês brindam? Eu brindo às infâncias. Ah, que maravilha. Seus direitos. E seus direitos preservados, né? Um brinde às infâncias, um brinde às infâncias. E a fala final é de vocês. Eu agradeço todas aquelas que não estão aqui, mas estão aqui. Sim. Representadas por duas fiandeiras, né? E agradeço a oportunidade de saudar, né, essas mulheres e também tantos artistas que farão parte desse boteco criativo, né, para a gente expandir os nossos conhecimentos sobre os fazedores de cultura da nossa região, né? E conhecer a fundo todo o trabalho que é desenvolvido, né? É importante que mais pessoas escutem, né? E até percebam que a arte, esse artista está lá na casa delas, né? Que essa arte está no cotidiano. Não é nada, não tem um lugar instaurado para a arte, né? A arte está no boteco, a arte está no teatro, está no museu, está na praça, está em todos os lugares. Então, brindo a isso também. Eu faço voz com a Camila. Pra mim, ela me representa. Minha mana aí. Muitos anos de caminhada, né, mana? Fora isso que a gente nem sabe, né? De outros planos, de outros tempos. Faço voz. É isso. Vida longa ao Boteco Criativo. Gratidão. Não tem nenhum problema ser criativo. O problema é se o criativo for tolhedor. Né? Mas a reflexão vale a pena. E a reflexão já valeu a pena. A reflexão, ela deve ser permanente. Sempre. Né? Nos movimenta. A questão é a gente subverter, né, as ordens. Pode ser um criativo
criativo, Criative. né? E não haverá problemas. Exatamente. É só a gente saber subverter. Exatamente. E Evoé. A saber subverter. A saber subverter. Saúde. Um beijo e até a Gratidão, próxima. Fiandeiras. Até a próxima. Gratidão, galera.